Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre o processo que o PL e o presidente da República entraram no TSE, cujo nome da ação é Ação de Representação para Invalidação de Votos Constantes em 6 modelos de urna. E além de trazer detalhes do processo, eu trouxe para vocês também a petição inicial. Eu quero comentar sobre essa petição com vocês, trazer os pontos mais importantes e também trazer o despacho do Alexandre de Moraes e questões que estão gravitando em torno desse assunto. Então fiquem comigo. Bom, como vocês estão sabendo, ontem à tarde o PL, por meio do seu presidente, Valdemar da Costa Neto, convocou uma entrevista coletiva para explicar a questão da auditoria que eles fizeram nas urnas por meio de alguns engenheiros do ITA, engenheiros muito bem conceituados, e então eles estavam explicando a auditoria e também explicando a ação que eles ajuizaram perante o TSE. Essa ação ela é movida pelo partido PL e pelo presidente da República contra a coligação Brasil da Esperança, que é uma coligação composta por Partido dos Trabalhadores, Solidariedade, PROS, PSD, Rede Solidariedade, entre outros. E como réus ainda, o Partido dos Trabalhadores, representado pela Gleisi Hoffmann, e o próprio presidente eleito, Luiz Inácio. A questão é que o Partido Liberal, juntamente com o presidente da República, contrataram uma auditoria que é representada por vários engenheiros do ITA, engenheiros renomados, e eles apresentaram provas dessa auditoria. Essa auditoria foi contratada para fiscalizar, para analisar 472 mil urnas, que é mais ou menos o total das urnas que foram utilizadas no processo eleitoral. Das 472 mil urnas, 279.336 urnas se apresentaram com graves inconsistências, com problemas mesmo relacionados ao seu funcionamento. E a gente vai discorrer aqui outros problemas que apareceram. Eu gostaria de colocar, primeiramente, que eu fui nos autos do processo, porque, pessoal, a fonte para você analisar alguma coisa que envolve questão judicial é o processo. Como a gente aprende nos primeiros anos do direito, o que não está nos autos não está no mundo. Então eu trouxe aqui para vocês a inicial. E eu queria dizer o seguinte, essa petição inicial, do ponto de vista técnico-jurídico, está perfeita. Ela é uma petição de 33 páginas. Mas ela está muito consistente, ela está muito bem articulada e eu quero ler para vocês alguns pontos, porque lendo esses pontos, além de eu trazer diretamente da fonte, fica mais fácil ainda para vocês compreenderem. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui a leitura. É claro que eu vou pular muitos itens. O ideal seria eu ler a petição inteira, porque todos os itens da petição estão muito bem elaborados. Mas eu vou ler apenas alguns trechos e vocês vão entender o porquê do título deste vídeo, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que quando eles colocam como no polo passivo como réus o PT e o Lula, eles colocam o Lula como candidato ao cargo de presidente. Eles não colocam como presidente eleito. Porque, claro, não teria sentido eles colocarem que como réu eles estão colocando o Lula, porque o Lula, por meio dessa petição e de tudo isso que está se propondo, a gente pode considerar que ele não foi eleito. Eles fazem algumas considerações preliminares e eles vão lá para o item 4. Por fim, deve ser destacada a tempestividade da presente petição. De fato, o parágrafo 1º do artigo 51 da Resolução TSE 23673 de 2021 dispõe que o prazo para verificação extraordinária encerra 5 dias antes do limite para a manutenção dos lacres das urnas e para liberação da desinstalação dos sistemas. Aí ele pula aqui, eu vou pular aqui. Estabelece que as urnas permanecerão lacradas até 10 de janeiro de 2023. E aí eu trago um ponto importante. Se essas urnas, por norma do TSE, devem estar lacradas até 10 de janeiro de 2023, por que no domingo, logo após no sábado
o Valdemar da Costa Neto disse que ia entrar com essa ação ontem, e de fato ele entrou. E por que que no domingo, no dia seguinte, logo pela manhã, tinha caminhões retirando essas urnas? Ainda que tenha sido para levá-las para o TSE em Brasília, mas não poderia, porque se elas estavam armazenadas lá, elas teriam que estar lacradas e devidamente mantidas no mesmo local aqui em São Paulo, e não ser levadas para o TSE. Isso aqui é uma coisa que eu estou colocando, eu gostaria da explicação do TSE para essa movimentação, no mínimo suspeita, dessas urnas, que ocorreu aqui no último domingo. Estabelecidas essas premissas, é ser disso que a ameaça à liberdade e à democracia é constante. Porque os advogados colocam coisas muito importantes nessa petição. É meio que quase que um puxão de orelha. E aqui vocês vão perceber, lá no final eu vou depois fazer um desfecho, essa petição ajuda, com outras coisas que estão acontecendo, a enfraquecer a narrativa do TSE e da mídia podre de que as eleições foram legítimas e que não houve apadrinhamento e que não houve proteção a nenhum dos candidatos. Bom, aí ele fala no item 39, que eles estão dizendo aqui que eles pegaram as urnas, né, que foram liberadas pelo TSE, fiscalizaram por meio desses engenheiros. E aí eles estão dizendo aqui, ato contínuo, a empresa contratada, a partir de laudo técnico elaborado pelos experts do Instituto Voto Legal, apresentou relatório técnico, olha o nome do relatório, relatório técnico sobre o mau funcionamento das urnas eletrônicas, íntegra em anexo, porque eles juntaram as provas, apontando inconsistências graves e insanáveis acerca do funcionamento de uma parte das urnas eletrônicas utilizadas no pleito eleitoral de 2022. Uma parte porque eu falei 472 mil urnas, 279.336 estão com problema. E essas urnas, né, eles falam, né, que utilizadas no pleito eleitoral de 2022, que precisam ser devidamente analisadas e solucionadas com as consequências devidas por essa egrégea Corte Superior Eleitoral. Ou seja, eles estão dizendo, olha, o problema está aqui, agora vocês vão ter que tomar as providências. Nós vamos falar dessas providências no final do vídeo. Aí a gente vai por o item 42, que eu estou pulando alguns. Ele fala, com efeito, a despeito de opiniões divergentes acerca dos efeitos práticos e das consequências da falha na individualização dos logs, que é uma das questões que eles trouxeram, ao contrário do que se poderia se esperar, todas, eles colocam em negrito, caixa alta e ainda grifam, todas as urnas dos modelos de fabricação, e aí eles colocam quais são os modelos. São todos os modelos de 2009 a 2015. Que são urnas que foram fabricadas de 2009 a 2015, mas que foram utilizadas neste pleito eleitoral. Todas as urnas desses modelos apontaram um número idêntico de log, quando, na verdade, deveriam apresentar um número individualizado de identificação. E eles negritam aqui também. Ora, como já destacado em linhas volvidas, em linhas anteriores, cada uma das mais de 400 mil urnas eletrônicas, ou seja, o total das urnas, né, utilizadas nas eleições gerais realizadas em 2022, deveria apresentar, cada uma das 400 mil, na verdade 472 mil mais ou menos, dessas urnas, deveria apresentar um número de log de urna único, um número de log de urna único, correspondente ao número de série do equipamento. Isso já é um primeiro problema. Já que esse importante elemento de auditoria, e eles grifam importante elemento de auditoria, conceituação do próprio TSE que conceitou dessa forma. Então, já que esse importante elemento de auditoria consubstancia ao fim e ao cabo o verdadeiro código de identificação da urna eletrônica, pois, além de ser gravado de forma imutável em seu sistema operacional, compila o registro de todas as atividades realizadas naquele equipamento específico, desde o início do processo eleitoral até o encerramento da votação. No item 48 da petição, ele fala, apesar disso, como comprova o relatório técnico apresentado pelo IVL, todas as urnas eletrônicas anteriores ao modelo UE é urna eletrônica, de 2020, ou seja, eles dão exemplo, de 2009 a 2015, exibiram após o encerramento, todas eles estão dizendo, essas urnas, exibiram após o encerramento do procedimento de votação, em flagrante e insuportável falha sistêmica, o número de log genérico. E ele coloca o número aqui, 6730595. Essa falha sistêmica, repita-se, é incontroversa, porque tem as provas. Ou seja, não há controvérsia, não tem o que se discutir. Essa falha sistêmica, repita-se, é incontroversa. E já foi, inclusive, verificada por veículos da imprensa e outros pesquisadores. Ademais, uma simples pesquisa ao site, aqui eles colocam o site, né, possibilita a confirmação de que os logs de urna
extraídos das urnas eletrônicas antigas, anteriores a esse modelo de 2020, exibem como número de identificação do equipamento indistintamente esse número. Todas elas têm o mesmo número. Gente, aqui eu vou dar uma paradinha para chamar a atenção de vocês. Se são 400, eu fiz uma conta, se são 472 mil urnas e 279.336 deram problema, nós estamos falando de 59,18% das urnas. Vamos arredondar? 59,18%, vamos arredondar para 60% para ficar uma conta mais ou menos? 60% das urnas estavam e estão com problema. Não dá para considerar essas urnas, portanto não dá para considerar os votos que estão ali dentro delas. Mas essa petição, se vocês puderem ler ela inteira, lê-la inteira, seria muito importante. Eu vou pular para o item 77. Conforme se infere do relatório técnico elaborado pelo IVL, que é o Instituto Voto Legal, houve isso já é um outro problema, cerca de 800 casos de violação do sigilo de dados pessoais dos eleitores. Cerca de 800 casos de violação do sigilo de dados pessoais, tais como número do título de eleitor e nome completo do eleitor. Uma das regras básicas e constitucionais e que são sagradas é o sigilo do voto e o sigilo da identificação do eleitor. Não foi isso mesmo que o TSE pregou o tempo todo? Que a gente não podia levar celular, que o voto é secreto, até mesmo para não gerar aquela questão do voto de cabresto? Mas mesmo não sendo por esses motivos, o motivo está na Constituição, o voto é secreto. Não pode ser divulgado o voto, não pode ser divulgado a identificação do eleitor. E isso aconteceu em cerca de 800 casos de violação do sigilo. Só isso já seria suficiente para levar o TSE a anular no mínimo essas 279 mil urnas. Ou seja, quando o eleitor, em algumas urnas, essas 800, esses 800 votos, foi assim, o eleitor, ele estava votando, deu problema, veio o responsável por aquela sessão eleitoral. Quando ele vem, naquele momento, a urna apresenta lá os dados do eleitor. Pronto. Isso contamina de forma radical o voto. E basta um voto para que isso já seja passível de anular as eleições. E aí tem jornalista que fala, mas como? Vai jogar no lixo? Vai jogar no lixo sim, porque nós temos que ter eleições corretas, eleições limpas, eleições legítimas. No item 85 é um item muito importante. Comprovada a desconformidade irreparável de mau funcionamento que afeta os arquivos log, RDV e BU, e surge disso a necessidade de avaliação da medida a ser tomada pela Corte Eleitoral para resolver o problema detectado, a partir das consequências devidas e assegurar, ou seja, o TSE tem que a partir de agora assegurar que a manifestação da vontade popular seja registrada segundo os parâmetros de justiça exigidos pelo regime democrático brasileiro. Nessa altura da argumentação, surge a necessidade de um destaque de grande importância. É que as urnas eletrônicas que geraram arquivos log com falhas, apresentando, portanto, desconformidade irreparável de mau funcionamento, os votos registrados por estas urnas não podem ser considerados, levando-se em consideração a certeza que se impõe com relação ao princípio constitucional da autenticidade do resultado da votação e da imposição de se garantir ao cidadão que ele tenha certeza de que seu voto foi devidamente registrado e computado no resultado final. Aqui eles não trazem isso, mas tem uma outra questão, porque a Constituição Federal e a lei que envolve essa matéria, que é uma lei infraconstitucional, fala que o voto é secreto, mas a contagem do voto é pública e as urnas não contam publicamente os votos. A partir do momento que você votou, não tem como contar. Eles falam o boletim de urna, mas é a urna que conta. Não tem como a gente acompanhar isso. No item 90, eles dizem aí concretamente o que aconteceu que atinge aí o presidente Jair Bolsonaro. A partir da auditoria realizada apenas com base nos resultados decorrentes das urnas do modelo UE 2020, que são as urnas que estão corretas, a partir desse modelo de 2020 para cá, fabricadas a partir de 2020, essas urnas não foi encontrado absolutamente nada, então elas são tidas como urnas legítimas, urnas corretas, A partir da auditoria realizada apenas com base nos resultados decorrentes das urnas do modelo UE 2020, que representam 40,82% do total das 472 mil urnas do segundo turno,
Ou seja, você pega 472, 41, vamos arredondar, 41% dessas urnas, que reitere-se, possibilitam com a certeza necessária validar e atestar a idoneidade de seus votos, o resultado que objetivamente se apresenta atesta neste espectro de certeza eleitoral impositivo ao pleito, essas urnas registraram 26.189.721 votos para o presidente Bolsonaro, que representa 51,05% dos votos. Então, para vocês entenderem, o total das urnas é mais ou menos 472 mil urnas. Arredondando, 40% dessas urnas estão corretas, porque elas foram verificadas por esses engenheiros do ITA. Estão corretas. Não foram encontradas nenhuma inconsistência, nenhum erro, nada de errado. Nesses 40% de urna, o Bolsonaro ganhou com 51,05% dos votos. Portanto, ele foi vitorioso. 60%, eu estou arredondando, tá? Porque é um pouquinho menos, é 59 alguma coisa. Então, 60% dessas 472 urnas, que é o total de urnas, são as urnas que têm problema. Ou seja, o Lula ganhou onde as urnas estão com problema. Portanto, não dá para saber se ele ganhou mesmo, porque as urnas estão com problema. As urnas acabaram revelando a identidade de alguns, de 800, mais ou menos 800 eleitores. Então, essas 60 urnas não servem para nada. Então, vamos pensar assim, se nós formos anular os votos contidos nesses 60% das urnas, Bolsonaro continua presidente em 2023. Entende? Então, é muito grave o que aconteceu. Não importa, a gente está colocando aqui em percentual para vocês entenderem, mas não importa que fosse um percentual menor. Isso não poderia ter acontecido. E principalmente porque os ministros do Supremo vêm a todo momento dizendo que as urnas são ótimas, que elas são inexpugnáveis. É mais ou menos o Titanic, né? O Titanic é inaufragável. E por fim, que é o mais importante de tudo, numa petição, para mim, eu acho, são os pedidos. Eles finalizam, porque toda petição você fala, você tem que apresentar os pedidos. E os pedidos são esses. A intimação das partes indicadas no polo passivo, que é a coligação a que o PT faz parte, e eles colocam no início o candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tá? E ao final, o pedido propriamente dito, que sejam, olha o que é pedido aqui, que sejam invalidados os votos decorrentes das urnas em que comprovadas as desconformidades irreparáveis de mau funcionamento, sendo determinadas as consequências práticas e jurídicas devidas. Então eles estão pedindo que sejam invalidados os votos que foram colocados nessas urnas. São 6 modelos de urnas, mas o total de urnas que foram flagradas com essas irregularidades são o número de 279.336, que representam, por sua vez, em relação ao total de urnas, praticamente 60% das urnas. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Resumo da ópera: o Bolsonaro continua presidente da República. E aí você pode dizer para mim assim, tá, doutora Marina, e como que a gente vai fazer? A eleição, para mim, na minha avaliação, eu não sou especialista em direito eleitoral, mas eu conheço o direito, né? E a gente sabe as regras gerais. As regras gerais do direito se aplicam a todas as partes do direito. Quando a gente fala em nulidade, o que é nulo? É aquilo que já nasce morto. Quando a gente fala nasceu morto, no latim a gente usa a expressão nati morto, nasceu morto. Aquilo que nasce morto, porque tem aquilo que é nulo e aquilo que é anulado. Aquilo que é anulado, ele produziu algum efeito jurídico, mas por alguma decisão judicial ele vem e é anulado. Mas quando é algo nulo, é aquilo que nem chegou a produzir efeitos no mundo jurídico. Essas eleições são nulas. Do ponto de vista do direito, elas são nulas. Se você pegar a Constituição Federal e a lei infraconstitucional que fala das eleições, pronto, é o bastante. Isso já crava nessas eleições o rótulo de eleições nulas. Elas são nulas, gente. E nulo é aquilo que não produziu e nunca produzirá efeito no mundo jurídico. E mais, não basta o TSE querer ou não querer declarar a nulidade. É nulo e ponto final. E mais, esses ministros, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do TSE, estão praticando crimes gravíssimos, muito mais graves do que homicídios, do que estupro, muito mais. E eu espero, sinceramente, que concluído tudo isso, e nós conseguindo reverter essa situação, que o presidente da República e Forças Armadas, se estiverem envolvidas também, para pôr o país nos trilhos que deve ser colocado, que eles não sejam bonzinhos, que eles tratem bandidos como bandidos.
Porque, veja bem, nós, infelizmente, nós não temos pena de morte no Brasil. Até temos, mas é para crimes de guerra. Então, eu espero que não haja condescendência, eu espero que não haja passada de mão na cabeça, eu espero que não venham tratar esses ministros como o Sérgio Moro tratou o Lula nas diversas audiências que houve, né, lá na Justiça Federal de Curitiba. Porque o Sérgio Moro tratou o ex-presidente Lula, porque ele é ex-presidente, e se Deus quiser nunca mais vai ser, tratava ele com todas as pompas e circunstâncias, todas as honras. Eles estão agindo como ditadores. Nós não temos ditadura no Brasil, nós temos uma Constituição. Mas prosseguindo, eu quero chamar também a atenção para 2 detalhes aqui para vocês. Essa petição foi protocolada ontem à tarde. Eu vou passar aqui para vocês o horário que ela foi protocolada. E vocês vão ver o horário que o Alexandre de Moraes deu o despacho. E qual despacho que ele deu. Está nos autos. Olha o horário em que foi protocolada a petição e o horário do despacho. Gente, isso é inédito, isso não existe, porque toda petição ela é primeiro protocolada, agora digitalmente, mas de qualquer forma ela passa por um procedimento que ela passa pelos serventuários do tribunal e depois ela é mandada à conclusão, a gente fala conclusão, é quando ela é enviada para o juiz ou o juiz relator, que no caso é o Alexandre de Moraes. Só que ele recebe diversas petições, por mais urgente que seja, tem que ter um delay, tem que ter um tempo para ele analisar, para ele ler. Né? Só a petição tem 33 folhas e mais os documentos. Então foi assim, foi tão rápido. Provavelmente ele ouviu no noticiário, já mandou os funcionários dele trazer para ele, ou ele mesmo tem acesso, né, porque é digital, vai lá, tem acesso e já dá a canetada. Só que tem outro detalhe importante. Olhem o que diz o artigo 321 do Código de Processo Civil, que é o código que trata do andamento dos processos nos tribunais. Por esse artigo, vocês percebam que quando o juiz recebe uma petição que ele entende que não está de acordo, está faltando alguma coisa, ou alguma coisa está errada, enfim, ele dá um prazo de quantos dias, gente? Quantos dias está escrito aí? 15 dias. E esses 15 dias, por lei, são 15 dias úteis, que dá mais ou menos 20 dias, para que o autor ou os autores emendem a petição, ou corrijam, ou acrescentem alguma coisa. Ele deu um prazo de quanto tempo? 24 horas. Só que o Alexandre de Moraes, com relação a isso, vai cair do cavalo. Ele deu 24 horas na certeza de que eles não iam conseguir cumprir o prazo. Mas até onde eu fiquei sabendo, o PL já tem esses documentos referentes ao primeiro turno também. Ontem eu tive a oportunidade de ver no UOL e em outras mídias tradicionais, né? Podres, portanto, e elas trazem a matéria de uma forma muito parcial e muito nojenta, e elas dizendo que o Valdemar, aderindo ao golpismo de Bolsonaro, apresenta a alegação de fraude sem provas. Mentira! Eles deixaram bem claro que não estão falando em fraude. Tem jornal que já utiliza de outra forma, fala, olha... Eles mesmos dizem que não há fraude. Veja, eles distorcem a notícia do jeito que eles querem. Fraude é quando há dolo. Dolo significa intenção de agir daquela forma. Nós aqui sabemos que houve. A gente sabe que houve. Mas de forma cuidadosa, de forma parcimoniosa, os advogados e o Valdemar da Costa Neto e o presidente neste processo, eles dizem o seguinte, nós não estamos dizendo que o que houve por meio de fraude, que houve má fé de fazer dessa forma. Isso tudo que houve é muito grave. Não importa se tudo que aconteceu foi de forma culposa ou dolosa. Não importa. Se foi por meio de fraude, intenção de agir assim, de fraudar as eleições, ou se porque as urnas têm problema, isso não importa. Até importa no sentido de que se foi fraude, aí gera a responsabilização por um crime. Aí a gente vai falar em crime, mas é o que está sendo dito. Não podemos ainda falar que houve fraude. Até porque para você provar que houve intenção é mais difícil. Agora, o que tem que se provar, e é o bastante, é que houve erros. Essas urnas não prestam para nada, elas têm que ser jogadas na lata do lixo. E a mídia sabe disso, os jornalistas sabem disso, eles são cínicos. Gente, esses jornalistas estão prestes a ganhar muito dinheiro. Vocês não pensem que eles estão protegendo Lula, blindando Lula, Gleisi e toda a trupe deles. Vocês não pensem que eles estão blindando os ministros e passando pano e com essa conversinha, com essa retórica deles? De graça.
Isso vai sair caríssimo para o nosso bolso, porque o Lula já está querendo furar o teto de gasto. É para isso, para pagar todas as pessoas e todos os veículos, todas as instituições e políticos que estão a favor dele. Tanto é verdade que no primeiro turno ele, entre aspas, né, ficou na frente do Bolsonaro. Qual foi o primeiro agradecimento dele? Foi para a imprensa. Essa é a prova de que essa imprensa vai ganhar muito dinheiro. E na era Bolsonaro foram cortadas todas essas mamatas. Fato é que o Valdemar da Costa Neto seria a pessoa menos interessada e menos indicada para estar junto na propositura desta ação. Porque ele conseguiu eleger, é claro que com o nome do Bolsonaro, mas ele conseguiu eleger uma bancada enorme no Congresso Nacional. Tanto é que quando ele veio a público no sábado, ele mesmo deixou bem claro: não sou eu que estou querendo entrar com isso, é o Bolsonaro que está insistindo, tentando tirar dele toda a responsabilidade. Eu fiquei impressionada porque a entrevista coletiva se deu por volta das 4 horas da tarde, quando era 5 horas, 5h30, já tinha jornais internacionais dando a notícia. Para vocês verem que nós estamos sendo acompanhados pelos jornais internacionais, isso é muito bom para nós, né? Para dar publicidade ao que está acontecendo no Brasil, já que a velha mídia, a imprensa corrupta, não noticia. E por fim, o que é que vai acontecer agora? Não sabemos. Se nós fôssemos considerar o império da Constituição Federal, as 4 linhas da Constituição Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal deveria acatar esse pedido e, no mínimo, invalidar esses votos. E, portanto, o Bolsonaro continua presidente da República, reeleito para a gestão 2023 em diante. Mas a gente sabe que eles não seguem a Constituição. Então, o povo tem que continuar nas ruas, nós temos que continuar indo para os quartéis, porque a pressão está dando certo. Fato é também que o ministro Alexandre de Moraes está cada vez mais enfraquecido, ele está cada vez mais acuado. O deputado reeleito, Marcelo Von Hatten, acho que é esse o nome dele, ele entrou com um pedido de CPI para investigar a abusividade, né, a arbitrariedade dos ministros do Supremo e do TSE também, salvo engano. Então tudo isso é muito importante. Nós temos que lembrar que a OAB também está se unindo, eram 9, passou a ser 10, agora são, se eu não estou enganada, são 11 estados que estão pressionando a OAB federal. São Paulo ainda não aderiu, porque enfim, nós temos aqui uma esquerdista no comando da OAB de São Paulo, né? Que é a Patrícia Vanzolini, filha do Paulo Vanzolini, né? Aquele compositor da era do regime militar. Então, sendo esquerdista, dificilmente ela vai aderir. Mas vamos esperar. Então, a OAB já está se movimentando, aquele desembargador veio a público dizendo que sim, o Alexandre de Moraes precisa ser preso imediatamente. Tem mais pessoas de peso retumbando as vozes, né? Isso é muito importante para nós. Bom, pessoal, então eu termino esse vídeo agradecendo muito por você ter me assistido até aqui. Espero que você tenha gostado, espero que tenha esclarecido e lembre-se, sempre vá às fontes para saber se a notícia é verdadeira ou não. O desencadeamento desse processo eu vou acompanhar e vou trazendo para vocês, tá bom? Na medida em que surgirem coisas importantes. Eu fico por aqui, então até o próximo vídeo.